Oi, pessoal, como é que vocês estão? No vídeo dessa semana eu vou falar um pouquinho sobre o boletim escolar ou também da faculdade. Quando a gente está na escola, a gente tende a olhar assim: nossa, eu tirei 5,5 em matemática e a média é 7. Nossa, eu sou péssima em matemática. Ou então eu olho: nossa, eu tirei 10 na minha redação, eu sou um master em redação. E aí no semestre seguinte eu tiro 5 em redação e 10 em matemática. E aí eu começo a pensar: eu sou inteligente? Se eu sou inteligente, no que eu sou inteligente? Então, muitas vezes, durante o nosso período acadêmico, a gente tende a se comparar com o outro. Então, pessoas que tiram notas melhores, às vezes têm até uma classificação na própria escola dos melhores alunos, das melhores notas, são considerados os inteligentes, ou até em termos mais pejorativos e às vezes negativos, como nerds e CDFs. Mas isso não quer dizer nada em termos de inteligência. Primeiro, porque a gente tem que entender que a inteligência é uma capacidade que todo ser humano tem de se adaptar ao meio, de conseguir lidar com situações e resolver problemas do dia a dia. E quando a gente começa a perceber que a inteligência é muito mais global do que uma questão de nota de uma matéria, a gente entende que muitas pessoas que não passaram pela escola, ou não terminaram o ensino médio, ou não chegaram a fazer uma graduação, por vezes são muito melhores resolvedoras de problemas práticos do dia a dia, em comparado com pessoas que têm uma teoria mais embasada, que eles têm uma percepção teórica muito boa, mas que na prática não conseguem se virar. Então, a gente também precisa perceber, na verdade, hoje a gente já se fala muito em vários tipos de inteligência. Então, além da inteligência prática de resolver problemas, nós temos a inteligência musical, a corporal, a visoespacial, a lógica matemática, que é uma que é das mais bem vistas hoje no mercado e que as pessoas acabam dando muito valor para a parte de exatas. Tem a linguística, né, verbal linguística, tem a inteligência interpessoal e a intrapessoal, que está muito relacionado, querendo ou não, são os meus amorzinhos, com a área da psicologia, que é a nossa capacidade de perceber nós mesmos e a capacidade também de perceber os sentimentos e as intenções dos outros. Então, todos esses tipos de inteligência são bem vistos, mas acaba que devido à nossa cultura, alguns são mais bem vistos do que outros. E na questão da neuropsicologia, como é que a gente avalia um paciente em termos de inteligência? O boletim acaba sendo uma ferramenta muito importante para a gente ver quais são as matérias que a pessoa tem facilidade e não tem, como ficaram as oscilações nas notas, onde começou a sua dificuldade, em que tipo de matéria específica. Por exemplo, em matemática, às vezes eu posso ir bem em fração, mas eu posso ir péssimo em trigonometria. Então eu tenho que entender qual é a base, quais são as funções cognitivas que estão por trás, tanto das minhas facilidades quanto das minhas dificuldades. Então a gente vai avaliar vários fatores que influenciam no nosso desempenho. Que eu sempre falo: atenção, memória, orientação visoespacial, a inteligência geral. E a gente vai ver de forma geral a inteligência fluida e a inteligência cristalizada. Então, resumindo, o boletim ele não é um preditivo para dizer se a pessoa é ou não inteligente, mas ele é uma ótima ferramenta para a gente conseguir colher dados para analisar os fatores cognitivos que estão por trás daquelas matérias, quais são as facilidades e dificuldades do nosso paciente e pegar dados também que condiz até com a sua vida em outros contextos. Então, muitas vezes ele foi muito bem em matemática no quinto, sexto, sétimo ano, e a partir do oitavo ele não foi bem. Mas o que aconteceu nesse período? Teve uma separação de pais? Teve uma questão de uma depressão, uma ansiedade, algum transtorno de personalidade que começou a ser identificado? Que outras coisas podem ter ocorrido para essa nota diminuir? Então, não é uma ferramenta que a gente vai descartar. Não serve para nada. Não, ela é importante, mas ela não é preditiva para dizer se alguém é inteligente ou não. E é algo que gera muito sofrimento em ambiente escolar, porque como a gente se compara com esse boletim, muitos alunos acabam ficando mais introspectivos, acabam ficando mais ansiosos, depressivos, achando que são burros, que não vão conseguir ter uma graduação
não vão conseguir trabalhar com algo legal, que seja bem reconhecido. Então é muito polêmico, é algo que a gente tem que começar a desconstruir, mas para o neuropsicólogo é uma ferramenta válida, sim. Tá bom? E a gente se vê semana que